Eu sempre gravo o vídeo inteiro e esqueço de falar, então se inscreva no meu canal, dê like no vídeo e olha, eu comprei até uma velinha pra quando tiver 3.000 inscritos eu comemorar, então se inscreva, manda pra sua família inteira, beijo. Lançar o vídeo. 2 na prova, cadê? Onde é que é a câmera? 2, eu tirei 2 na prova. Véi, isso é assustador. Aqui eu fiquei impactadíssima, foi aqui que eu finalmente resolvi mudar, né? Porque se eu continuasse desse jeito, eu não ia formar nunca. Eu tive que aprender do jeito difícil para que você não tenha que aprender do jeito difícil. Oi, meu nome é Maria Clara, esse é meu canal no YouTube e hoje eu vou te ensinar finalmente parar de estudar de véspera. Porque eu fui uma aluna que estudei de véspera a minha vida inteira, até os últimos 2 anos, que eu finalmente aprendi como é que faz para estudar o semestre inteiro sem ficar maluca, porque acontece. Eu não sou e nunca fui a melhor aluna de nada. Eu sempre estive lá dentro da média, eu sempre estudei de véspera, eu sempre deixava minhas obrigações o máximo possível distante de mim, até o dia que eu não pudesse mais evitar e ficasse desesperada e correr atrás do prejuízo. E esse vídeo é separado em 4 partes. Primeira parte, eu vou dizer por que você continua estudando de véspera, porque se você ficou nesse vídeo é porque você provavelmente fazia a mesma coisa que eu fazia, não faço mais. Não faço mais. A segunda parte é por que estudar de véspera não funciona. A terceira parte é como eu rompi com esse hábito horrível. A quarta parte que é o que foi que eu aprendi. Finalmente consegui estudar durante o semestre inteiro e não só um dia antes da prova. O passo a passo de como é que você também pode romper com isso. Eu estive dos 2 lados. Eu já fui a pessoa que estudava 1 hora antes da prova e eu também já fui a pessoa que conseguiu estudar o semestre inteiro pra prova, então eu tenho essas 2 perspectivas e eu posso trazer pra você porque assim, muitos vídeos no YouTube a pessoa é sempre um bom estudante, sabe? É sempre aquela pessoa que tira 10 em tudo desde a 5ª série. Então eu tô trazendo aqui para a realidade, pra você que se considera um estudante ruim, aprender comigo que também me considero estudante ruim, mas no caminho da melhora. E como eu estou conseguindo fazer isso. Só uma informação extra, eu estou gravando um vlog essa semana. Estamos na 3ª semana de aula, eu sou estudante da Universidade Federal da Bahia. Estamos na 3ª semana de aula e eu ainda não comecei a estudar. Quer dizer, eu não tinha começado a estudar ainda, comecei agora essa semana e eu estou gravando pra ver como ainda é difícil, mas funciona. Então, vamos para o vídeo. Por que você continua estudando de véspera? Você estuda de véspera porque dá certo. Porque você não tá afim de se frustrar o semestre inteiro tentando estudar uma coisa que não vai entrar na sua cabeça. Então é muito mais fácil você deixar pra lá e deixar pra véspera da prova do que se esforçar o semestre inteiro. Mas isso não tira a nossa consciência. Eu tô falando nossa porque eu sei que você passa por isso também. Então isso não tira a nossa consciência pesada de que a gente não tá estudando durante o semestre. E existem outras coisas que acontecem também. A gente fica desorganizado, a gente não sabe quais são as semanas da prova. Às vezes a gente atrasa uma leitura de alguma matéria e aí isso desestimula total de continuar. Então são vários os porquês, mas o maior de todos é que dá certo. Se você estuda na véspera da prova, você passa. Isso que é o pior de tudo, porque se você não passasse, você tentaria mudar a sua estratégia. Se não desse certo, você já tinha tentado mudar a estratégia, mas como mudar, você continua. Você não passa com 9, você não passa com 10, você passa com 5, mas você passa, então você deixa pra lá. Só que estudar de véspera não funciona pro resto da sua vida. Tem uma hora que para de funcionar. Eu sou a prova viva disso. Vai chegar uma hora na faculdade que não vai adiantar você estudar de véspera. Eu sou estudante de direito. Matérias como, por exemplo, processo civil. Não existe ser humano que consiga estudar de véspera e passar. Se você conseguiu fazer isso, parabéns, porque eu fiz isso acho que eu era 4º semestre, sei lá. You had. E eu tirei 2,5 na prova. Então, foi aí que eu tomei a lapiada na cara e falei, opa, não dá mais pra fazer isso, hein? Senão eu não vou formar nunca. Eu tive que aprender do jeito difícil pra que você não tenha que aprender do jeito difícil. Porque tem muita gente que me segue aqui que ainda não entrou na universidade. Então eu já tô aqui preparando o seu mindset pra você entrar na faculdade do jeito certo. Estudar de véspera não funciona porque você não tá realmente aprendendo o assunto. Às vezes a gente entra na faculdade e esquece que um dia a gente vai precisar sair da faculdade e realmente exercer a profissão que a gente entrou na faculdade pra exercer. Então, mesmo que você estude de véspera processo civil e consiga passar com, sei lá, 5 ou sei lá quanto é a média da sua faculdade, quando você se formar, você vai ter que escrever petição, minha filha. E como é que você vai escrever petição sem saber processo civil? Como é que você vai saber escrever petição sem saber
direito das habilitações, sem saber processo penal, você vai se lascar, porque você não vai estar realmente aprendendo aquele assunto. Você só vai decorar algumas coisas, conseguir responder a prova e 2 semanas depois você não lembra mais de nada. Então, essa sua estratégia de estudar só um dia antes da prova vai funcionar na escola, você vai conseguir passar nas matérias de geografia, você vai conseguir passar em, sei lá, o que mais tem, nem lembro mais. Enfim, você pode conseguir passar nas matérias quando você estiver no ensino médio, no ensino fundamental. Mas quando chegar na faculdade, não vai dar certo. Por quê? Você não vai aprender de verdade. Você vai ficar frustrado e você vai criar uma aversão a estudar. Porque toda vez que você senta pra estudar é um dia antes da prova, então você tá desesperado pra conseguir passar na matéria. Então você tem que pegar, sei lá, 3, 4 meses de estudo e condensar em uma noite. E isso é desesperador. Eu tive incontáveis crises de ansiedade em semana de prova. Semana de prova não fale comigo, porque eu estou maluca, eu estou completamente louca. Então, essa aversão é uma das coisas que dificulta sentar pra estudar. Sentar pra estudar pra mim é a parte mais difícil. Estudar em si funciona, pode ser difícil, tá, mas você consegue. Uma hora você entende o assunto. Mas sentar pra estudar, vocês vão ver no vlog que eu vou postar o quão eu quero fazer qualquer outra coisa no mundo, menos sentar pra estudar. Então, assim, eu sou minha pior inimiga. Em 2019 foi o ano que eu finalmente consegui romper com esse hábito horrível de deixar pra estudar na semana de prova. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu tomei lapiada. Eu tinha passado, eu acho que eu tinha pegado umas 6 matérias, não sei, vou ver aqui minha grade, vou colocar aqui. As matérias da faculdade de Direito, elas se dividem em 2 unidades, geralmente. Então você tem a primeira prova, que é na metade do semestre, e tem a segunda prova, que é no final do semestre. A prova vale 40% da sua nota e a segunda prova 60%. Então, caso você tire 0 na primeira, você ainda tem chance de passar na segunda, entendeu? Essa é a lógica. Então, minha primeira unidade, eu simplesmente fui viver minha vida, sabe? Fui ser feliz, fui curtir a vida e fazer tudo menos estudar. Na semana de prova bateu o desespero, eu ainda tô na faculdade, então eu quero formar, eu quero passar nas matérias. Então eu finalmente sentei minha bunda pra estudar. E aí, minha filha, o tanto de vídeo no YouTube que eu assisti na Velocidade 2, incontáveis. Eu conseguia condensar 6 meses de aula em um dia. Então assim, era desesperador, porque eu não dormia, eu não comia, eu não levantava da cadeira, eu só estudava até 5 horas da manhã. E mesmo fazendo tudo isso, deu errado. Eu tirava 2, tirei 3, tirei 2,5, tirei 1,5. E foram matérias que eu estudei, que eu realmente sentei pra estudar. Eu aprendi algumas coisas, não tudo, mas eu aprendi algumas coisas. É óbvio que eu não aprendi tudo, porque senão eu tinha passado de tirar 2. Mas eu aprendi muita coisa, só que quando eu sentava pra fazer a prova, eu já tava tão cansada que eu nem conseguia mais acessar o que eu tinha aprendido. E aí eu fiz, meu Deus do céu, eu não posso mais continuar dessa forma, porque senão eu não vou aprender nada durante minha faculdade e vou só ficar traumatizada. E foi aí, em 2019, que finalmente eu aprendi a parar de dar diversos. E aí agora eu vou te passar o passo a passo de como você pode romper com isso também. Porque quando eu finalmente aprendi a romper com esse hábito, minhas notas foram de 2,5 para 9,5, para 9,8, para 9,6. E aí eu passei das matérias por causa disso. E como é que você faz isso? Deixando na porta de entrada o mais simples possível. Então, você vai designar alguns dias na semana. Por exemplo, eu designei 3 dias na semana, mas que eu posso mexer, ser um e não ser outro, enfim. Você vai designar dias da semana pra você sentar pra estudar. E esse sentar pra estudar não vai ser o mais difícil possível, vai ser o mais fácil, a coisa mais simples possível. A forma que eu faço é assistir videoaula. Pra mim é uma atividade totalmente legal. Eu acho massa assistir videoaula. Por quê? Porque tem lá um professor preparado pra te passar tópicos do assunto de forma totalmente organizada, mastigada, simples, que você vai entender. No começo do semestre, você sempre pensa, eu vou começar realmente a estudar de agora, porque eu sou capaz, eu tenho tanto tempo, então eu vou estudar das formas mais difíceis possíveis. Eu vou pegar aqui esse livro que eu nem entendo nada do assunto, e eu vou tentar ler ele. Eu acho que se eu ler esse livro aqui, eu vou entender completamente o assunto. Você não vai, meu filho, Eu não quero lhe desestimular a ler o livro não, mas se essa pra você é a forma mais difícil de estudar, não comece por essa forma. Pra mim pra mim sentar e pegar um livro de um assunto que eu nunca estudei na vida e aprender daquele livro ali, pra mim não funciona. Pra mim não funciona. Então a forma mais simples pra mim de apresentar o conteúdo é videoaula. Então ao invés de minha porta de entrada pro estudo ser uma forma mais longa e mais difícil, eu uso a forma mais simples,
condensada e previsível possível, que é a videoaula. Então eu sei que se eu assistir uma videoaula sobre o assunto XYZ, naqueles, sei lá, 30 minutos, eu sei que o professor vai abordar aquele assunto. Que se eu sentar pra estudar de um livro, por exemplo, eu não sei quantas horas eu vou ficar lendo, relendo aquela mesma coisa pra conseguir entender. Então, o que eu quero dizer é, a sua porta de entrada tem que ser a mais fácil possível. E se pra você é videoaula, pra mim é videoaula. E se pra você é videoaula também, sente pra assistir a videoaula. Não necessariamente sente com o objetivo de eu quero aprender o assunto XYZ. Nas primeiras semanas, no primeiro mês, seu objetivo tem que ser sentar e assistir a videoaula. Se você não conseguiu entender, no outro dia você reassiste a videoaula, faz anotação, Mas nesse primeiro momento, só sente pra assistir a videoaula. Eu tenho certeza que isso vai facilitar a sua vida, porque você vai entender que não é tão difícil assim fazer. Eu tenho esse sentimento de que sentar pra estudar é a coisa mais complicada do mundo, é um bicho de 7 cabeças, tá ligado extremamente a terror psicológico, que eu vou reprovar na matéria. Então, se eu desvincular esse sentimento de estudar, tudo flui 10 vezes melhor. Então, eu consegui romper o hábito de estudar de véspera, facilitando o máximo possível a minha forma de estudar. Então, nas primeiras semanas, eu digo que eu estudei, tipo assim, é porque eu uso o Forest, vou colocar aqui o aplicativo que eu uso, sempre falo dele, porque ele é incrível, mudou minha vida, eu uso desde 2019. Então, eu coloco lá as horas que eu estudo. Só que não necessariamente as horas que eu tô estudando é de estudo real, de abrir o livro e ler, e, enfim, fazer questões. Mas a organização é tão importante quanto o estudo em si, porque não tem coisa mais horrível do que você se surpreender com um assunto que você nem sabia que ia cair na prova. Então, se prepare. E conte essa preparação como estudo. Eu boto tudo no Forest pra eu olhar e falar, meu Deus, como eu sou incrível, eu consegui estudar tais horas. Então, as primeiras semanas, só esse exercício de sentar na mesa pra anotar quais são os assuntos que vão cair nas provas que o professor vai dar na matéria, isso já conta como estudo. É tão fácil, é uma coisa tão simples, tão mecânica, que eu já fico, não, ok, é divertido de fazer, não é tão ruim assim. O que você tem que fazer é desassociar esse sentimento ruim de sentar pra estudar. E aí, na primeira semana, faça o mais simples possível. Sentar pra anotar quais são as matérias. Sente, anote quais são as datas das provas, para você não se surpreender que tem uma prova amanhã. Aí, na segunda semana, sabe os tópicos que você anotou que vai ter a matéria? Aí você senta pra estudar aquele tópico. Abre uma videoaula, abre seu caderno e vai anotando. Não precisa anotar absolutamente tudo que a pessoa fala. Anote o que você acha que você tem que anotar. Quando estiver chegando perto da prova, aí você vai fazer o quê? Revisar e responder as provas anteriores. Sempre tem grupo de Facebook de matéria, sempre tem algum colega seu que já fez matéria com aquele professor. Então pega aquela prova, a prova do semestre anterior e refaça inteira. Eu aconselho começar pelas matérias, pelas questões que o seu professor mesmo geralmente faz. Aí depois que você fizer tudo isso, é porque é isso, você não vai fazer estudo em um dia, você vai fazer no curso de semanas, então tá tudo bem. Depois que você anotou quais são as matérias, anotou as provas, assistiu o vídeo aula, fez resumo, você vai responder as questões. Quando você terminar de responder a prova do semestre anterior, aí você vai ler o livro pra tirar alguma dúvida que você tenha. Vai que você tem alguma dúvida que só o seu professor pode responder, converse com ele, converse com os grupos da faculdade. E aí depois de tudo isso, quando chegar na véspera da prova, você não vai precisar estudar 20 horas seguidas. Você vai pegar os seus resumos, vai reler. Eu costumo fazer isso. Eu releio meus resumos, vou grifando, vou anotando outras coisas que eu aprendi, vou tirando dúvida com o livro principalmente. Porque aí nesse momento, pra mim, o livro é muito útil. Porque alguma coisa que eu não entendi a partir daquele meu resumo, eu vou pro livro. Ah, então é isso que quer dizer e tal. Então eu volto lá e aí quando chega na prova, dá tudo certo. Acredite em mim, dá certo. Olha, confia em mim, confia em mim. Comecei agora essa semana, estou gravando. Ainda tenho esse sentimento desesperador de sentar pra estudar. Quero inventar outros 300 mil desculpas pra não sentar pra estudar. Mas dá certo. Eu estudei esse semestre já muito mais, é só essa semana, muito mais do que eu tinha estudado no semestre que eu não fazia isso. Então, estudar não precisa ser uma ação impecável que só os santos e os anjos conseguem executar. Não, pode ser simples, não tem problema. Se é assim que você aprende, não tem problema nenhum ser simples. Se inscreva, manda pra sua família inteira, beijo. Para de falar que tu é minha namorada. Divulga no Twitter que o DJ aceitou na massa. Falando pra novinha das casinhas que tem minha namorada. Isso é fofoca, não tô tipo Bielzão. Do meia não tô danada.